Olá, meus amados, minhas amadas, meus amigos e amigas que nos acompanham em nosso canal de aulas de Direito. Em especial, no nosso curso preparatório da segunda fase da OAB em Direito Penal. Continuando com nossas aulas preparatórias para a segunda fase da OAB em Direito Penal, em nossa última aula nós falamos do recurso extraordinário. Hoje nós tentaremos falar sobre as ações constitucionais, iniciando com o habeas corpus. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de pedir a todos aqueles que nos acompanham que façam sua inscrição no canal, nos ajudem com as suas interrogações, questionamentos, para que eu possa melhorar o conteúdo das aulas, né? Ficaria muito grato se assim o fizessem. O habeas corpus. O habeas corpus é uma peça que pouco se pede pela banca da OAB. No entanto, ela pode cair, certo? Portanto, nós devemos entender um pouco de sua base legal, tá? O habeas corpus é um remédio judicial que tem como finalidade a de evitar ou de fazer cessar uma violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Tem como base legal o artigo 647 e 648 do CPP e artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. O habeas corpus ele pode ser repressivo ou preventivo, tá? Ele é repressivo quando existe violência ou coação ilegal que ainda não tenha ocorrido, mas que pode ocorrer, tá? Ou seja, é uma simples ameaça de coação à liberdade, em que deve o paciente se prevenir através desse remédio chamado habeas corpus. Um dos papéis de grande relevância nas ações constitucionais quanto à proteção dos direitos fundamentais violados ou ameaçados de violação, mais do que proteger a liberdade individual ou mesmo coletiva, o habeas corpus é um instrumento de defesa da Constituição, já que serve à realização do devido processo legal e dos princípios e regras que o integram. Além disso, o seu frequente uso na prática forense mais do que um suposto abuso do direito de defesa. É o resultado da violação sistemática de direitos individuais. De acordo com o artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, ou por um abuso de poder. E essas ações, elas são ações gratuitas, certo? Tanto o habeas corpus como o habeas data, e na forma da lei. Estes atos eles são necessários ao exercício da cidadania, conforme previsto no artigo 5º, 77 da Constituição Federal. De modo semelhante,
o artigo 647 do CPP, que prevê, o artigo 647 diz: dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Em outras palavras, o habeas corpus destina-se a proteger o direito de ir e vir quando há uma coação direta à liberdade. O exemplo, certo? A exemplo disso é uma prisão ilegal, tá? Ou seja, quando há uma coação indireta, que a exemplo é um recebimento de uma denúncia sem justa causa, tá? Os juízes e os tribunais, eles podem dar habeas corpus mesmo de ofício, sem provocação, quando no curso do inquérito policial ou processo verifiquem que alguém sofre ou está em eminência de sofrer coação ilegal, conforme previsto no artigo 654, parágrafo 2º do CPP. Ele pode ser interpretado por qualquer, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, independente de habilitação ou de representação de advogado. Inclusive, ele pode ser pedido por pessoa analfabeta, conforme está lá previsto no artigo 645, parágrafo 1º, letra C do CPP. O habeas corpus, ele pode ser impetrado contra qualquer ato ilegal, seja público ou privado, dentro ou fora do processo. Pode ser ajuizado contra decisões recorríveis e decisões irrecorríveis, com o trânsito, com ou sem trânsito em julgado. E como não há recurso, não está sujeito aos requisitos recursais da tempestividade, etc. Do cabimento e dos requisitos em espécie do habeas corpus, o artigo 648 do CPP ele se refere às seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus. Primeiro, é quando não houver justa causa. Segundo, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Terceiro, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. E quarto, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Quinto, quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autorize. O sexto, quando o processo for manifestadamente nulo. E o sétimo e último é quando extinta a punibilidade. Quando não houver justa causa, certo? Dizemos que a justa causa é a existência do fundamento fático, autorizador do constrangimento à liberdade de locomoção. Na hipótese, ela trata da falta da justa causa para a prisão, para o inquérito e para a prisão. A justa causa, como no caso de prisão em flagrante, regular ou a ordem escrita, fundamentada de autoridade judiciária competente. Se não for nesses casos, não cabe habeas corpus. Aliás, nesses casos não cabe habeas corpus, né? Quando alguém estiver preso também por mais tempo do que determina a lei. Trata de casos em que o paciente esteja preso legalmente, sujeito ao constrangimento da prisão por excesso de prazo. O que devemos observar é que os atos processuais eles devem concentrar a instrução em uma única audiência, proporcionando a celeridade processual.
e o que preceitua o artigo 400 do CPP, que trata de audiência de instrução e julgamento no procedimento ordinário. Isto no prazo máximo de 60 dias após o oferecimento da defesa inicial. Quando quem ordenar, no entanto, olha, veja bem, a ilegalidade da coação ou abuso de poder por falta de justa causa quer dizer a ausência de previsão ou de amparo legal ou probatório para tanto, né? Que compreendem todos os demais casos mencionados em lei. O habeas corpus é um ato liberatório, quando a coação já está consumada, e preventivo, quando está para se consumar. No entanto, pode ter caráter excepcional. No caso de trancamento de do inquérito policial ou de um processo em que o impetrante ele demonstra que a investigação ou acusação é claramente arbitrária ou infundada, devendo a petição inicial já vir instruída com os elementos de prova da pretendida ilegalidade ou abuso de poder, não admitindo para isso dilação probatória. No entanto, ou entretanto, a petição devidamente instruída na forma da lei, nada vai impedir que nele seja vinculado aqueles temas complexos, né? A maior complexidade da matéria discutida no habeas corpus, ela não vai constituir óbice a sua apreciação e julgamento. O que a lei veda é a pretensão de produzir-se prova nos autos dessa ação constitucional especialíssima que é o habeas corpus, né? Mas não cabe se discutir em habeas corpus, tá? Matéria que não foi submetida à apreciação da autoridade judiciária competente, né? Sob pena de supressão de instância. Também, por isso, ao menos como regra, não é possível discutir a eventual inocência do investigado, não se discute em habeas corpus, ou do denunciado, já que são temas que devem ser tratados lá na ação penal. Quando a petição não for devidamente instruída, o juiz ou o tribunal, ele poderá indeferi-lo, exceto quando o impetrante alegar fundamentalmente que é impossível fazer prova do alegado ou quando as informações da autoridade impetrada complementá-la. Nada vai impedir ainda que o juiz ou o tribunal abra prazo para que o impetrante complemente a petição, sendo recomendável que se faça, né? A proteção da liberdade há de prevalecer nesses casos sobre questões formais, especialmente quando se trata de petição feita pelo próprio paciente, né? Como não se exige capacidade postulatória, o habeas corpus ele poderá ser requerido por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como também pelo Ministério Público. Obviamente que o Ministério Público ele vai impetrar em favor do acusado, né? O habeas corpus ele é um tipo de ação popular. A sua legitimidade para impetrá-lo ela é ampla e restrita, né? Esse remédio jurídico ele é impetrável contra a autoridade pública ou privada responsável pelo ato ilegal ou abuso impugnado. O juiz, tribunal ou Ministério Público, né?
Não pode ser impetrado contra quem apenas cumpre a ordem. Por exemplo, no caso de um diretor de um presídio, um diretor prisional, não cabe. Do seu procedimento, a petição de habeas corpus, ela conterá, de acordo com o artigo 654, parágrafo 1º, letra A, ela vai conter o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exerce a violência, a coação ou a ameaça, a declaração da espécie do constrangimento ou, em caso de simples ameaça da coação, as razões em que se funda o seu temor, a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando este não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Quando ela é endereçada à autoridade incompetente, o juiz ou tribunal fará chegar a petição à autoridade competente, com ou sem o pedido. O juiz ou o tribunal ele poderá conceder liminar, fazendo cessar no todo ou em parte o ilegal ou a ilegalidade do constrangimento. Da decisão que indefere o pedido a liminar, cabe agravo regimental, mas esse tema ele é muito controvertido, tá? Através de várias temáticas. O juiz ou o tribunal ele pode dar mais do que o que for pedido, podendo, por exemplo, ele determinar o trancamento de um inquérito policial, ainda que o impetrante tenha requerido apenas a soltura do paciente. Ou, quando julgar necessário, o juiz ou o tribunal, ele requisitará informações à autoridade coatora. Tá? Essas informações são um relato circunstanciado do ato impugnado e não uma defesa do ato impugnado, né? Como a decisão, no caso de decisão denegatória, não faz coisa julgada, né? É perfeitamente possível aí a impetração de novo habeas corpus, né? Desde que não seja uma repetição pura e simples da anterior, tá? Admite-se também novo habeas corpus para a instância superior, em razão de demora injustificada na sua apreciação e julgamento. No caso de recurso, cabe esse recurso em sentido estrito contra a decisão do juiz singular que denegar ou conceder habeas corpus, conforme está lá previsto no artigo 581, inciso 10, que é possível impetrar-se novo habeas corpus em caso de denegação ou concessão parcial da ordem. E, em geral, isso que ocorre, dada aí uma maior celeridade do procedimento, né? Embora o código ele preveja reexame necessário da decisão concessiva do habeas corpus, previsto no artigo 574, inciso 1, temos que tal previsão ela não foi recepcionada pela Constituição Federal, seja porque a liberdade é a regra e a prisão é a exceção, ou seja, porque o que é lícito presumir a inocência, não a culpa. O reexame de ofício só fará sentido, portanto, se for previsto para as decisões denegatórias do habeas corpus e não ao contrário, né? Cabe recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça das decisões denegatórias ou parcialmente concessivas dos tribunais, de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 105, inciso 2, letra A. E para o Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no mesmo artigo, inciso e letra da Constituição Federal. Também pode-se pedir habeas corpus, ao invés de interpor recurso ordinário,
como normalmente ocorre, em razão da maior celeridade da prestação jurisdicional. Embora a Constituição fale de decisão denegatória, o recurso ordinário ele deve ser também admitido quando se trata de decisão parcialmente concessiva da ordem, já que em parte ela é denegatória, né? Assim como, por exemplo, se revogar a prisão preventiva, mas impuser um número excessivo de medidas cautelares diversas. E como redigir uma petição de habeas corpus? A petição de habeas corpus é uma peça importantíssima. Ela deve ser escrita com o máximo de clareza, precisão e concisão. Primeiramente, não se deve falar da figura do impetrante, e sim de paciente, né? Você deve ir direto aos fatos, ser direto nos fatos, escrever o mínimo possível, evitando matéria de dilatação probatória ou teses aprofundadas de prova. O habeas corpus tem como regra a prova da inocência do paciente, não se deve citar doutrinas, exceto se absolutamente necessária. Deve-se citar os precedentes favoráveis ao paciente e aí caprichando na fundamentação da petição. E, quando possível, formular pedidos cumulativos ou alternativos. Como exemplo de uma peça, podemos dizer que inicialmente devemos iniciar com: Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Egresso Tribunal de Justiça do Estado X, o advogado qualificar isso suscitadamente, vem impetrar habeas corpus com pedido de liminar conforme a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 68, em breve, em favor de qualificar aí a qualificação sucinta do paciente, preso preventivamente, se for o caso, por decisão do juiz da vara tal, expondo aí em síntese o requerimento em que o paciente, se for o caso, ele está preso preventivamente e desde o dia citar ali a data, por decisão do juiz da vara X, que acolhendo a representação da autoridade policial, se é o caso, e de decisão, destacar ali a decisão, de escrever tudo o ocorrido, do requerimento, que deve-se citar: por tudo isso, é evidente a ilegalidade e a desnecessária prisão do paciente, além de manifestar a violação do princípio da presunção da inocência, razão pela qual requer-se do requerimento a concessão imediata de liminar, determinando a soltura do paciente, ainda que com eventual decretação de medidas cautelares diversas, a notificação da autoridade judiciária para prestar informações com urgência, a intimação do Ministério Público para a manifestação e a concessão definitiva da ordem nos termos da liminar deferida. Local e data, advogado, 3 pontinhos, ou AB 3 pontinhos. Não é cabível, não há cabimento de habeas corpus quando a pena está extinta, conforme dispõe a súmula 695 do STF. Abre aspas. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade, fecha aspas. O motivo da edição dessa súmula é que já estando extinta a pena, não se verifica qualquer situação de dano ou perigo para a liberdade de locomoção física, na hipótese cabível de um recurso de revisão, né? E da pena de multa, de acordo com a súmula 693 do STF, que anuncia, abre aspas, não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa,
ou relativo a processo em curso por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única cominada. Fecha aspas. A razão desta súmula 693 é a mesma da súmula 695, que vê do uso de habeas corpus, quando a pena já estiver extinta, ou seja, não há aí um constrangimento à liberdade de locomoção, né? No que diz respeito ao habeas corpus, nós devemos estudar aí os artigos, dos artigos 647 ao 667 do CPP, tá? Vamos ficar por aqui, já demanda mais de 25 minutos de aula para não ficar cansativo, tá? Na nossa próxima aula, nós estaremos falando da revisão criminal. Obrigado a todos e espero contar com todos na próxima aula. Um forte abraço e até lá.